Neste primeiro capítulo mostrarei como é possível para qualquer pessoa aumentar sua inteligência, independentemente de genética ou posição social. Mostrarei também o motivo do porquê o povo brasileiro é considerado um dos menos inteligentes do mundo. Mas há solução e é simples. Esta série é baseada nas experiências e estudos do neurolinguista Pierluigi Piazzi. Há muitas décadas a neurociência vem dedicando suas pesquisas sobre questões fundamentais, como, por exemplo, o que é a inteligência, como ela funciona, onde ela fica no cérebro e a questão mais comum, será que ela é genética? Ainda hoje há muitos profissionais da saúde, como psicólogos e psiquiatras, que acreditam que a inteligência de cada pessoa é herdada, ou seja, que ela nasce com a pessoa. No entanto, a neurociência vem mostrando justamente o contrário. Descobriu-se que a inteligência não é determinada pelo sangue, não depende de raça ou etnia. Ou seja, mostra-se igual em qualquer cultura. Em qualquer região do planeta, as pessoas têm o mesmo potencial de inteligência, sem exceção. A única condição para uma boa inteligência é que a pessoa tenha uma saúde normal. Foi quando, em 14 de abril de 2003, o mapeamento completo do genoma humano finalmente foi realizado. E os resultados vieram como um balde de água fria para muitos cientistas que esperavam encontrar todos os comportamentos humanos e todas as doenças em genes específicos. Mas o que eles viram foi bem menos do que esperavam. Notaram que a maior parte das doenças não tem um gene causador. E muitas das características humanas, como a inteligência, também não possuem um gene. Isso mostrou que a neurociência estava certa o tempo todo. Se a inteligência de uma pessoa não é hereditária, então vejamos o que a neurociência tem a nos ensinar. Comecemos comparando o cérebro humano com um computador. Em termos de capacidade de processamento e armazenamento de informações, o cérebro é um verdadeiro gênio. Ele simplesmente tem um potencial incrível. Já o computador é uma máquina burra. Ele depende de programas pré-determinados e da manipulação direta de uma pessoa. Sem uma pessoa, ele não é nada. Mas, por outro lado, o cérebro é muito lerdo. A velocidade com que ele processa e armazena informações é simplesmente baixa. Então, nesse aspecto, o computador ganha de 10-0, pois ele é um burro rápido. Todos os seus cálculos e armazenamento de informações são feitos em frações de segundo. Essa é uma de suas únicas vantagens. O cérebro humano possui cerca de 80 bilhões de neurônios, número igual em todas as cabeças. E muitas pessoas afirmam que a inteligência depende justamente do número de neurônios. Então, por que as pessoas possuem inteligências tão diferentes? É porque não é o número de neurônios, mas a quantidade de conexões nervosas. Em outras palavras, é a quantidade de ligações que cada neurônio faz com seus vizinhos. Cada braço dele, que se chama dendrito, pode se ligar a 1, a 100 ou mesmo a milhares de outros neurônios próximos. Quanto mais ligações há entre os neurônios, maior é a capacidade de troca de informações e de armazenamento. Ou seja, o número de conexões entre neurônios é diretamente proporcional à capacidade de raciocínio e de memorização. É isso que é a inteligência. E cada cérebro tem o potencial de processamento superior a mais de 10.000 computadores de última geração. Alguns matemáticos foram ainda mais longe e, segundo seus cálculos, descobriram que o número de conexões nervosas possíveis é superior ao número de átomos de todo o universo. E o que faz aumentar esse número de conexões? É a aprendizagem. Ou seja, cada vez que você aprende algo novo, você se torna mais inteligente. Porém, como eu disse, a única desvantagem é que o cérebro é lento. Para aumentar o número de conexões entre seus neurônios, leva tempo. Todo processo de aprendizagem tem início, meio e fim num ciclo de 24 horas. Mas o que isso significa? Imagine que a inteligência seja uma escada. Quanto mais a pessoa sobe, mais inteligente fica.
Como a inteligência não depende de genética nem de cultura, então qualquer pessoa pode subir essa escada. No entanto, você só pode subir um degrau por dia, justamente porque o ciclo de aprendizagem do cérebro obedece apenas a um ritmo de 24 horas. Nesse processo, ninguém conseguiria simplesmente pular vários degraus em pouco tempo. Se forçar a barra, os neurônios acabarão danificados. Mas se obedecer ao ritmo do cérebro e pacientemente subir um degrau por dia, inevitavelmente ganhará pontos em seu QI. Mesmo que um degrau por vez possa parecer pouco, um ponto a mais no QI todos os dias é igual a galinha, que de grão em grão enche o papo. Aliás, atingir uma pontuação alta específica no QI não deve ser o objetivo. Primeiro, porque sempre haverá mais degraus a se subir. Para que parar em um só? Nesse caso, o importante não é olhar para onde você quer ir, mas simplesmente subir. E mesmo para aqueles que acham impossível atingir altos graus de inteligência, saiba de um detalhe: nenhuma escada é tão alta se tiver degraus pequenos. Basta subir e não ter pressa. Mas se é possível subir, será que é possível também descer? Uma pessoa pode ficar menos inteligente com o tempo? Infelizmente, a resposta é sim, ela pode. Além dos fatores relacionados a doenças, má alimentação e problemas psicológicos, há também hábitos cotidianos que ajudam a pessoa a descer essa escada. Por exemplo, aquela pessoa que fica o dia inteiro sem fazer nada, ou quando fica várias horas nas redes sociais. Ela não estimula o cérebro a trabalhar, não processa informações, não aprende. O cérebro entra num processo de preguiça mental. As conexões nervosas, ao invés de aumentarem, começam a se desligar. Mas isso é o caso de pessoas que fazem isso diariamente e por várias horas seguidas. É o abuso que deve ser evitado e não o uso. Mas, além desses vícios digitais, há um outro vício que degrada ainda mais rápido a atividade entre os neurônios. Algumas substâncias aceleram o processo de desinteligência de forma drástica. Não é porque algumas são ilegais que isso acontece. Algumas das drogas legalmente vendidas também são um grave problema para a saúde mental da população. Aqueles que fazem uso diário e ininterrupto podem ser comparados aos usuários de drogas ilícitas, em termos de prejuízo mental. Há uma droga, por exemplo, bem conhecida pelas crianças e que é comprovadamente deletéria para a inteligência. A Ritalina é usada por pessoas diagnosticadas com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. Pois bem, além das drogas, o que mais pode diminuir o QI de uma pessoa? No caso do Brasil, quem é o principal culpado? Eis o maior emburrecedor coletivo que nós temos: o sistema educacional brasileiro. No capítulo 2 desta série, veremos por que motivo esse sistema diminui nosso QI. Mas, por enquanto, vejamos quem é o culpado por construir um sistema educacional ruim. Será que a culpa principal de esse sistema ser falho é dos pais? A resposta é não. Embora os pais levem muitas culpas pela má educação dos filhos, culpar os pais pela falência de todo um sistema nacional não faz sentido. Já que não é dos pais, seria então culpa dos professores? Também não. Culpar os professores também não explicaria a ineficiência do sistema educacional inteiro. Há muitos professores bons, inclusive, e mesmo assim não há mudanças. Eles são apenas engrenagens obedientes ao sistema. Quem é então o culpado? É simplesmente o modelo cultural de ensino no Brasil. Trata-se de um hábito antigo que se originou há muito tempo no país e se estabeleceu como conduta principal nas famílias e nas escolas, como veremos no próximo capítulo. Mas por que esse modelo se manteve por décadas como o único existente, mesmo que diversos países do mundo sempre tenham mostrado modelos melhores na nossa cara? Muita gente não para pensar que sempre foi interessante para o governo que o povo brasileiro tenha pouca capacidade para a compreensão das coisas. Para eles, sempre foi bom governar um povo de baixa inteligência, por motivos diversos que você já deve imaginar. Para podermos comparar o Brasil com outros modelos, vejamos primeiro como se mede o QI. Imagine que a população do mundo foi submetida a um teste de inteligência. Esse é o gráfico conhecido como curva normal. O eixo vertical mede o número de pessoas que foram submetidas ao teste.
Quanto mais alto é o monte, maior é o número de pessoas. E o eixo horizontal mede o nível de inteligência. Perceba que quanto mais pontos uma pessoa fizer no teste, mais para a direita ela ficará no eixo horizontal. E quanto menos inteligente ela for, mais ficará posicionada para a esquerda. Note também que no topo da curva há o maior número de pessoas. Isso significa que a grande maioria das pessoas no mundo faz uma pontuação bem na metade do eixo horizontal. Logo, a maioria não está nem para a direita nem para a esquerda. O número 100 foi escolhido para preencher a metade do eixo horizontal. Essa é a pontuação de quem possui inteligência média. Isso quer dizer que a maioria da população mundial tem inteligência normal, com um QI de 100. Caso você esteja nesse meio, parabéns! Você é mais inteligente que a metade do mundo inteiro. No entanto, sinto em dizer que, por outro lado, você é mais burro que a outra metade do planeta. Isso pode até não parecer problema nenhum, já que 100 é normal e a maioria da população possui. Mas preste atenção em um detalhe: a população do mundo cresce num ritmo exponencial. No ano 1800, os habitantes do planeta atingiram a marca de 1 bilhão, mas apenas no século seguinte, o número cresceu de 2 para 5 bilhões. O crescimento é muito rápido. Em breve chegaremos aos 10 bilhões e nosso século nem chegou na metade. Por outro lado, a tecnologia também avança rapidamente. Boa parte de nossa vida em sociedade está sendo controlada pela bem-vinda tecnologia. Mas o que isso pode trazer de negativo? É que a tecnologia já começou a substituir os trabalhos humanos por inteligência artificial. Não faz muito tempo, quando um carro entrava no estacionamento de um mercado, shopping, cinema ou hotel, quem cobrava o dinheiro e abria a cancela para o carro passar era sempre um funcionário. Mas hoje em dia vemos cancelas eletrônicas em todos os estacionamentos. Outro exemplo era a antiga telefonista, que direcionava nossas ligações. Com a vinda do telefone discado, ninguém mais precisou de telefonistas. Então, qual é a conclusão que podemos chegar com isso? À medida que a população cresce e que a tecnologia avança, proporcionalmente menos pessoas serão empregadas no mundo. Elas terão que se adaptar, justamente porque a maior parte dos serviços da sociedade poderá ser feita por máquinas. Só para você ter uma ideia, não está muito distante o dia em que o avião comercial não precisará mais de piloto. Então, como garantir um emprego num futuro tão concorrido? Como se adaptar bem ao novo mundo? A resposta é simples: basta ser mais inteligente que a maioria. Basta se diferenciar dos outros. Quem possuir QI mais elevado terá vantagem sobre a maior parte da população. Então trate de subir, pois está a seu alcance, mas comece subindo desde já, uma vez que as conexões nervosas no cérebro crescem de forma lenta e gradual. Só a título de curiosidade, vejamos o nível de inteligência do mundo em comparação com o Japão. Essa foi uma avaliação feita na primeira década dos anos 2000. Vejamos primeiramente as pontuações do QI num gráfico ampliado. Vimos que 100 é o nível normal de inteligência e fica no meio do eixo horizontal, e é onde o maior número de pessoas está. Mas essa é a pontuação normalíssima. A inteligência estabelecida como normal é mais ampla que esse simples número. Nesse sentido, pode ser considerado normal aquele que estiver entre 85 e 115, mas quem estiver perto de 85 é um normal inferior, ou seja, uma pessoa já considerada com pouca inteligência. É chamado de normal porque há muita gente com essa pontuação. Quem possui QI 85 tem dificuldade para compreender conteúdos pouco complexos e até básicos numa conversa ou numa simples leitura. Aquele que está perto dos 115, porém, é um normal superior. Já é considerado bem inteligente. Ele é mais competente em seus trabalhos, consegue ler e entender muitas coisas. Aqueles que estão perto dos 130 pontos são considerados muito inteligentes e se destacam em diversas áreas da vida. Eles chamam a atenção por sua sagacidade, por sua desenvoltura em comum e por sua grande facilidade em resolver problemas. É normal receberem elogios constantes. Os que estão perto dos 70, por outro lado, são considerados obtusos. Esses também chamam a atenção, mas pelo motivo contrário. Não entendem praticamente nada. Muitas vezes viram motivo de deboches ou piadas entre as pessoas. Por fim, aqueles que se encontram perto dos 145 são os chamados superdotados. Já os que estão no nível 55 são aqueles que possuem algum problema mental, precisando de auxílio médico. Considerando essa introdução resumida, voltemos
fazemos a comparação entre o Japão e o mundo. Se o QI normal do mundo é 100, então qual seria o QI normal da maioria do povo japonês em comparação com o mundo? 113. Isso mesmo. Na primeira década deste século, a maioria dos japoneses possuía QI de 113, se comparado ao mundo inteiro. Isso significa que ser normal no Japão já é ser bem inteligente no mundo. Agora vejamos como foi com o Brasil. No nosso país, o nível normal da maioria da população, em comparação com o mundo inteiro, foi de vergonhosos 87 pontos. Ironicamente, os brasileiros rotulam os portugueses de burros, embora os portugueses possuam, em média, 10 pontos a mais que o brasileiro. No Brasil, o normal é ser burro se comparado ao mundo inteiro. É por isso que a população brasileira dificilmente se move por conta própria. Esse povo é sempre guiado por poucas pessoas e em direções caóticas. A minoria inteligente deveria ensinar a maioria a pescar, ao invés de só dar o peixe. Se cada pessoa minimamente inteligente fizer a sua parte, especialmente com as crianças, que representam a nossa próxima geração, o país poderá finalmente se mover sem ser guiado. Fará parte da lista dos mais inteligentes do mundo. Isso é possível e está ao alcance de qualquer povo. Basta dar o primeiro passo, como veremos nos próximos capítulos. Mas, por enquanto, tal realidade cruel é hoje um fato consumado porque nosso sistema educacional é um dos piores do mundo. Muitos ainda tentam culpar a pobreza ao invés do sistema educacional. Culpam, por exemplo, a falta de dinheiro para pagar melhores salários aos professores, para construir escolas de qualidade, etc. No entanto, a falta do dinheiro não é a causa do problema, é apenas uma das consequências dele. Se o sistema educacional ruim fosse culpa da falta de dinheiro, então não faria sentido os Estados Unidos serem o país mais rico do mundo. O QI médio do povo americano também é baixo, e o sistema educacional dos Estados Unidos se mostrou quase tão ruim quanto o do Brasil. Por acaso estariam jogando todo o seu dinheiro no lixo? Obviamente que não. Então não podemos usar a desculpa da pobreza como causa. No próximo vídeo desta série, mostrarei como nosso sistema educacional funciona e por que ele é ineficiente. Também mostrarei como resolver esse problema sem gastar um só centavo. Você verá que não é necessário dinheiro do governo para montar um sistema educacional digno de inveja.